Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe mais uma partida aqui do torneio que tá rolando, que é o St. Louis Rapid Blitz 2020, o tradicional torneio aí de St. Louis. E nessa partida a gente tem aqui o campeão mundial Magnus Carlsen jogando contra ele, Jeffrey Xiong. Claro, você já deve estar adivinhando de que país é o Jeffrey Xiong. Claro que ele é dos Estados Unidos, né? Assim como Hikaru Nakamura, assim como Wesley So, assim como Fabiano Caruana, assim como essa equipe aí dos Estados Unidos, né? É um mundo globalizado, né, pessoal? Hoje em dia, pelo nome, você já não sabe mais de que país que a pessoa é, né? Então, Jeffrey Xiong, um jogador jovem aqui, um talento que joga pelos Estados Unidos, e vamos dar uma olhada nessa partida, então, que ela é muito interessante. É uma guerra realmente aqui. No tabuleiro, o Magnus Carlsen abre a partida com o peão do rei, E4, e temos aqui E6, a defesa francesa aí pelo Jeffrey Xiong. D4, D5 e aqui cavalo C3, simplesmente protegendo o peão central. Bispo B4, cravando aí o cavalo, provocando muitas vezes aqui as brancas para não perderem o peão. Muitas vezes fazem o avanço ou mesmo trocam. Então aqui é claro que é possível também jogar um lance como o Bispo D3. Mas o Magnus Carlsen prefere fazer aí o avanço. O Jeffrey Xiong segue desenvolvendo o cavalo com o cavalo em E7. Temos A3 questionando o Bispo. Bispo por C3 cheque, B por C3 e aqui C5. Jogadores de defesa francesa fazem isso, né? Jogadores de defesa francesa permitem o avanço e depois batem na base. E vão continuar batendo, vão fazer lances aqui como cavalo C6, ou no futuro, depois de dar roque, até mesmo F6 para atacar esses peões centrais. A partida seguiu com cavalo em F3, bispo D7, A4, aqui pelo Magnus Carlsen, dama em A5, pressionando aqui o peão de C3, de certa forma também aumentando a pressão em D4, eliminando um defensor que está cravado agora. Temos bispo D2 resolvendo isso e C4, veja só esse lance do Jeffrey Xiong. Por que esse lance? Muitas vezes os jogadores de francesa têm problemas quando as brancas jogam bispo D3, depois que as pretas dão roque, tem muito ataque na ala do rei e as pretas têm dificuldade de proteger por conta da falta da mobilidade de levar as peças para a ala do rei para defender. Então C4, né, é um lance que mantém aqui mantém o bispo fora de D3 e dá espaço para as pretas na ala da dama. E o Magnus Carlsen já reage imediatamente fazendo o lance H4, atacando na ala do rei de cara e deixando aqui o peão em A4. Temos bispo por A4, um lance valente aqui do Jeffrey Xiong, capturando o peão, fica com esse bispo cravado, não pode sair mais daí, mas ele calcula direitinho, vê que dá para fazer. Magnus Carlsen aproveita para seguir com o seu ataque na ala do rei com H5. H6, o Jeffrey Xiong se incomoda, para esse peão e agora G3, dando liberdade para o bispo de casas claras poder se desenvolver. Cavalo de bem C6 pelo Jeffrey, e aqui é difícil de você achar um lance, né, para as brancas aqui, para o Magnus Carlsen, porque veja só, o Jeffrey Xiong está ameaçando capturar aqui o peão. Por quê? Esse lance vem com ataque descoberto sobre a torre, né? E aí então esse lance está atacando a torre. Então se bispo por C2, dama por C2, está caindo a torre. E se bispo por C2 e torre por dama, bispo por dama e o cavalo vai estar atacando aí a torre. Então essa é a ameaça das negras, bispo por C2. É difícil achar um lance aqui. Se você quiser dar pause aqui, tentar encontrar um lance, tentar encontrar uma ideia, né, o que fazer nesse tipo de situação, vale a pena tentar calcular as variantes aqui e tudo mais. É uma posição legal, uma posição crítica aqui. E o Magnus Carlsen não conseguiu encontrar, inclusive, o melhor lance. Então, se você não encontrar, não fique triste, né? O campeão mundial também não conseguiu. Mas se você conseguiu, sinta-se muito bem, né? Você achou o lance que o campeão mundial não encontrou, né? Aqui um lance bom seria dama C1. Então, com a ideia de que não tem mais bispo por C2, porque esse lance não viria atacando a dama, né? E aqui dama C1 fica ameaçando dama 3, é bem chato, é bem cômodo. Se você encontrou esse lance, parabéns. E se você encontrou torre A2, mais parabéns ainda, você é o futuro Bobby Fischer, porque esse lance realmente é o mais preciso da posição. Porque também defende, né? Aqui se bispo por C2, dama por C2 e a dama está defendendo a torre. E esse lance aqui ele é um pouco mais preciso do que dama C1, mas se você encontrou dama C1 também, parabéns. Mas o Magnus Carlsen não encontrou nada disso. Aqui o Magnus Carlsen jogou simplesmente bispo aqui em H3 e lá vem ele, Jeffrey Xiong, bispo por C2, aí aproveitando o erro do Magnus Carlsen. A dama não pode capturar o bispo, senão está caindo a torre.
né? E também aqui não vale a pena capturar a dama, senão bispo por dama, o bispo vai estar atacando o cavalo e o cavalo vai estar atacando a torre, vantagem para as negras. Portanto, a partida seguiu com dama C1, simplesmente renovando aqui agora sim a ameaça de capturar a dama e também colocando pressão no bispo. E o Jeffrey Chung volta o bispo para 4, o Jeffrey Chung está jogando valente aqui nessa partida, está jogando na corda bamba. Magnus Carlsen faz aqui o roque e B5, né? Então é muito importante aqui esse lance. Ah, mas o bispo fica sem volta. Tudo bem, porque as brancas não têm um peão para atacar esse bispo. Mesmo se tivessem, o peão está segurando aqui essa casa, o peão de C4. Então B5, defendendo o bispo para poder tirar a dama daí rapidamente. Temos cavalo em H4, o Magnus Carlsen insiste com o seu ataque na ala do rei. Dama em B6, tirando aí a dama da coluna A. Bispo em E3 e agora bispo aqui em B3, saindo aqui da frente do peão da coluna A. E o Jeffrey Chung está com um peão passado perigoso aqui na coluna A, hein? Vamos ver. F4, Magnus Carlsen segue com seu ataque na ala do rei. B4, Jeffrey Chung segue, insiste com seu ataque na ala da dama. F5, imediatamente tentando abrir a posição. E por F5, bispo por F5 e aqui B por C3 pelo Jeffrey Chung. Temos dama por C3 e agora finalmente o Jeffrey Chung sente que é hora aí de fazer o roque, né? Aqui ele realmente ia ter muitas complicações com esse rei aí no centro. O Jeffrey Chung faz roque. O Magnus Carlsen segue aqui com dama em D2, talvez com algumas ameaças aqui na ala do rei. A partida seguiu com dama B4, o Jeffrey Chung se incomoda, propõe aí a troca das peças. E aqui dama em F2, o Magnus Carlsen mantém aí a dama e agora ele vai ter que tentar lidar com esse peão passado aqui do Jeffrey Chung, que é perigoso. O C3 foi jogado, dama em F4, colocando aí muito domínio aqui na casa de promoção do peão. O bispo e a dama estão segurando, protegendo, continuando aqui, protegendo também o peão central. Uma dama muito bem colocada. A partida seguiu com C2 e agora torre de A em C1. Pressão total aqui no peão passado. A partida seguiu com dama em C3, trazendo mais uma defesa para o peão. A torre aqui em F2. Veja como o Magnus Carlsen colocou bem as peças, né? Como foi importante dama em F4, dando aqui espaço, né, para a torre poder jogar em F2. E agora é pressão total nesse peão. A partida seguiu com torre de A em B8 e agora rei H2, um lance prudente aqui do Magnus Carlsen. Essa turma joga com prudência, né? Aqui a maioria de nós, aflita, jogaria bispo por C2 e não há nada de errado, mas fica numa posição muito delicada. As brancas precisariam jogar com muita precisão daqui para frente, porque se tivesse jogado aqui bispo por C2, por exemplo, bispo por C2, torre de F aqui por C2 pressionando o cavalo, por exemplo, dama D3, aí você fala, puxa, tô bem, né? Torre por C6, cavalo por C6, torre por C6. Você tem que ser realmente um maluco ou muito preciso para jogar uma variante como essa, porque as pretas entram com tudo aqui, né? Torre B1, cheque, rei G2, dama E2, cheque. Aí as brancas têm que jogar dama F2, dama D1, ameaçando mate aqui em H1. Né? Então as brancas teriam que jogar rei H3, né? Então o Magnus Carlsen não quis jogar isso aí. Imagina ter que ficar achando esses lances, perder tempo para achar esses lances precisos. Dama por H5, né? Aqui as pretas estão com tudo. Aí agora as brancas teriam que achar o lance bispo C1 aqui, por exemplo, para bloquear a torre, bispo C1. Aí estaria vindo dama D1 de novo, teria que achar dama C2, né? Quem que quer ficar achando todos esses lances? E mesmo assim, olha só, um final perigosíssimo aqui, né, para as brancas. Chances para os dois lados, mas um final melhor para as negras aqui, mais fácil de jogar para as negras, né? Duas torres aqui contra a torre, duas peças, mas um peão passado na coluna A, muito perigoso. Por isso o Magnus Carlsen não quis jogar nada disso, por isso ele adiou aqui a captura do peão em C2, jogou primeiro o rei em H2, colocou o rei aí em segurança, a partida seguiu com o bispo em A4 e agora sim, bispo por C2 e não essa ideia de torre de F para capturar lá em C6. O Magnus Carlsen joga mais prudente aqui com torre de C em C2 para não dar tempo das pretas fazerem todos aqueles ataques com torre na fileira do fundo e dama na fileira do fundo. Então dama D3 foi jogado, torre de F em D2, olha só, o Magnus Carlsen quer trocar aí as damas, dama em E4, dama por E4, D por E4 e agora D5. Olha que posição difícil, pessoal, olha essa posição. O Magnus Carlsen aqui de brancas jogando com um peão a menos, entregando um segundo peão aqui,
vai ter cavalo por E5, mas apostando aqui na velocidade do peão passado. Um final dificílimo. Aqui vale dizer que o Magnus Carlsen já começa a ficar mal no tempo, o Jeffrey Chung também. Cavalo por E5 e agora bispo F4. E aqui um lance ardiloso do Jeffrey Chung, E3. Essa turma aqui joga, é muito difícil jogar contra essa turma, imagina com pouco tempo no relógio ainda. Aqui ele faz uma armadilha, né? O Magnus Carlsen, se ele capturar o peão agora com o bispo por E3, está vindo o cavalo G4, com um final vencedor aí, com uma posição vencedora para as negras. Portanto, depois de G3, o Magnus Carlsen espertamente segue com torre E2. A partida seguiu com F6, protegendo aí o cavalo, e agora D6, avançando o Magnus Carlsen com 2 peões a menos, vai avançando na posição, cavalo D5, torre C5, olha a dificuldade, né, aqui do Magnus Carlsen, ele tem que ir achando aí os lances mais precisos, cavalo por F4, G por F4 e agora cavalo D3, não está dando tempo do Magnus Carlsen capturar esse peão, esse cavalo D3 está atacando em F4, está atacando em C5, temos torre C4, protegendo o peão de F4 e agora torre B2, o Jeffrey Chung não deu jeito aqui do Magnus Carlsen fazer torre por E3, torre B2 crava aqui a torre, praticamente força as trocas, temos torre por B2, cavalo por B2 e torre E4, esse peão em E3 virou prioridade, o Magnus Carlsen tem que ir para cima dele, temos F5 aqui na posição atacando aí a torre, e agora o Magnus Carlsen não faz torre por E3, seguiria cavalo aqui em C4 com tranquilidade para as negras. O Magnus Carlsen joga de maneira mais ativa com torre E7 e aí coloca fogo no tabuleiro, realmente permite aqui as pretas continuarem com o peão passado e vai para cima. A partida seguiu com cavalo C4 e agora D7 avançando com o peão passado. Temos aqui cavalo B6 atacando o peão e rei G2. O Magnus Carlsen decidiu que vai atrás do peão com o rei. Torre aqui cortando o rei de entrar no jogo e tem sempre os temas de cavalo G6 e torre entrando na fileira do fundo. A posição é perigosíssima aqui para as negras agora. A partida seguiu com rei H7, cavalo aqui em G6, um lance muito forte do Magnus Carlsen. E aqui torre B8. Foi jogado pelo Jeffrey Chung, um lance difícil, pessoal, é muito difícil, foi um lance errado, mas aqui o pessoal já está com pouco tempo no relógio. Se você quiser aqui pensar nessa posição, como achar esse lance para as negras, é uma posição crítica, tá? Vale a pena se colocar na posição aqui do Jeffrey Chung e tentar achar um lance, mas eu já aviso que é muito difícil de achar o lance das negras aqui realmente, porque a gente é tentado a fazer lances aqui como torre D8, por exemplo, tentando colocar pressão no peão passado. Esses lances não funcionam, tá? Por exemplo, torre D8 viria torre E8. Aí você fala, mas aí tem torre por D7. O problema todo é sempre essa sequência de checkmate na fileira do fundo. Então torre D8 não funciona nessa posição. Torre D8 é um lance que perde. Assim como torre B8 também é um lance que pode levar à derrota. O lance mais preciso aqui é a torre G8, por quê? Porque a torre vai estar sempre protegida pelo rei, e se as brancas jogarem torre 8, aí você tem o tempo de capturar aqui em D7 com a torre em G8 estando protegida. É sofisticado, né? Mas é interessante, é bem instrutivo pra gente aí, deixa a torre protegida, a torre próxima aqui do rei. Torre B8 foi o lance jogado aqui na posição e esse lance traz um problema. Bom, a partida seguiu com o rei F3 e agora A5 pelo Jeffrey Chung. Cavalo aqui em E5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Torre em D8, mais uma vez aqui era a chance aqui das pretas fazerem ou sacrificar logo o cavalo ou tentar jogar mais uma vez com torre em G8, mas fazem aqui o lance errado, torre D8, e aqui as brancas têm um lance vencedor que o Magnus Carlsen não achou também nessa partida. Se você quiser dar pausa e tentar achar o lance vencedor aqui, vale a pena na posição. E o lance vencedor seria o lance torre E8, foi o lance que o Magnus Carlsen não viu, torre E8, mas aqui, pessoal, 0 segundo no relógio, né? Não dá pra... Aqui é todo mundo jogando ao toque, né? Mas esse lance seria vencedor. Aqui, se as pretas tentarem... Bom, não dá pra capturar, né? Senão o peão tá promovendo pra dama. E se jogarem torre aqui por D7, tem cavalo G6, que seria o lance vencedor. Não cavalo por... que levaria aí para um final com chances para as negras por conta dos peões passados, mas cavalo G6 e não tem como evitar o checkmate. Bonito demais, né? Então torre E8 seria lance vencedor aqui. O Magnus Carlsen seguiu com rei E2, temos A4 e aqui mais uma vez o Magnus Carlsen continua tendo lance vencedor torre E8, mas sem tempo no relógio ele faz o lance torre E6,
que é um lance lógico, tá atacando aqui o cavalo, a partida seguiu com o cavalo por D7, e aí torre D6, você fala, pô, legal, o Magnus Carlsen fez uma boa leitura, afinal de contas agora não dá para salvar o cavalo, porque o cavalo tá cravado, tem 2 ataques, e se o cavalo sair daí, cai a torre. O problema todo é que o Jeffrey Chong encontra uma continuação brilhante aqui com o A3, colocando aqui perigo na posição, avançando com o peão passado, a partida seguiu com o cavalo por D7, o Magnus Carlsen tem uma peça a mais, mas agora A2. Como parar este peão? Como parar este peão? E não tem jeito, né? Aqui você tem que fazer torre A6, por exemplo, e deixar o cavalo. Mas o Magnus Carlsen encontra uma continuação interessante aqui. Ele faz primeiro o cavalo em F6 cheque. E ele vai separar esses peões aqui, esses 3 peões. Então a partida seguiu com G por F6 e com isso o Magnus Carlsen detonou a estrutura de peões primeiro e agora sim torre em A6. A partida seguiu com torre D2 cheque, rei por E3 e agora torre H2. A torre está protegendo o peão passado e pressionando o peão de H. Temos torre em A7 cheque, rei G8 jogando o rei, cortando o rei aí da posição. E agora rei D4. Esse é o espírito desse final. O Magnus Carlsen vai tentar levar o rei aqui para cima, quem sabe até dar checkmate. A partida seguiu com torre E2, cortando aqui a entrada do rei do Magnus Carlsen, né? Então aqui um lance muito bom aqui do Jeffrey Chong. E aqui rei D5, rei em F8 tentando sair com o rei, rei D6, então realmente colocando aí o rei numa excelente posição, rei G8 e agora torre A8 cheque, rei F7, torre A7 cheque, rei F8, torre A8 cheque, rei F7, aqui ficaram repetindo esses lances e a partida terminou no empate. O Magnus Carlsen, apesar aí de estar com 2 peões a menos, conseguiu achar essa solução de colocar o rei, né, muito bem aqui na posição, escravizando a torre aqui na coluna E para não deixar o rei entrar. A torre está escrava protegendo o peão, essa torre de A fica sempre na coluna A, então por isso aqui as pretas não conseguem progredir e é de fato um final empatado, né? Que partida, que duelo, hein? Que duelo aqui, com chances para os 2 lados toda hora, ali altos e baixos, realmente foi muito bacana, uma luta, uma verdadeira luta entre esses 2 jogadores. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, uma altíssima precisão de ambos os jogadores, 98,7% precisão para Magnus Carlsen, 97,4% de precisão para Jeffrey Chong. Claro que aqui a gente olha no gráfico, né, uma partida bem equilibrada com erros aqui, as brancas ficaram, né, Magnus Carlsen ficou ganho e de repente ele perdeu a oportunidade. Foi aquele torre E8, aquelas oportunidades de torre E8 que ele não jogou, né, com muito pouco tempo no relógio, e aí o Jeffrey Chong conseguiu ali acabar amenizando, sacrificou o cavalo, avançou com o peão passado, achou uns recursos lá, né? Saiu do triângulo ali do jiu-jitsu, né? Saiu ali, desencaixou e conseguiu aí o empate, né? Muito bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!